Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto que eu acho um tanto interessante, puxando até o gancho do último vídeo, que eu contei um relato sobre quando eu fui assaltado, que foi algo que aconteceu há um tempo atrás, há mais ou menos 2 meses, logo no começo do ano. E o que eu quero falar sobre hoje é sobre o que é a Mask Pill. Eu vou introduzir o tema de uma maneira mais geral para você, mas obviamente tem conteúdos e vídeos muito mais aprofundados e em certos nichos de alguns outros temas que é interessante adentrar, mas eu vou só abordar o tema de maneira mais geral para que você entenda e compreenda. E caso você goste, você deixa aqui algum comentário, deixa seu like aqui no vídeo para eu ver que é um tema que seja interessante falar. E basicamente a Mask Pill seria no sentido de você se camuflar em certos ambientes, como o seu trabalho, escola, faculdade, até mesmo no convívio com a sua família e alguns outros parentes, de certo modo que você não passe a ser percebido como estranho ou esquisito. E o que isso significa? Digamos que certas opiniões que você tenha não podem ser compartilhadas em público. Um exemplo bem besta é sobre o famoso de teorias da conspiração, né? Sendo verdade ou não, algumas coisas que podem até ser mesmo fatos estatísticos, podem te fazer ser percebido como alguém muito esquisito, alguém muito estranho, alguém muito fora da curva até mesmo. Não no sentido de inteligência, mas no sentido de ser esquisito mesmo. E um post que eu lembro de ter visto até mesmo seria aquele do Norme contra o esquizoide contra o psicopata, que um acaba ganhando sempre do outro, né? No sentido de que os psicopatas seriam aqueles no topo do mundo que controlam todo o que rege a nossa sociedade, o nosso mundo, através de regras, de governos, e enfim. Os normes seriam as pessoas normais que têm, não, elas simplesmente estão acomodadas onde estão e não tentam pensar fora da caixa. Não só pelo fato de terem sido condicionadas durante toda a nossa existência a ficar nesse cubículo, ficar dentro da zona de conforto, vamos dizer assim, mas também elas gostam assim, é da natureza delas. Não pensar fora da caixa, em todos os sentidos amplos, né? De realmente não buscar algo a mais além daquilo que é comum, se é que você está entendendo. E o esquizoide seria aquele que, por ter uma capacidade cognitiva, uma inteligência maior, acima da média, ele consegue enxergar padrões fora do comum que justamente os donos do mundo tentam implementar na sociedade e eles não são afetados por isso. Só que o que custa isso para os esquizoides, digamos assim? Eles não conseguem se encaixar socialmente na nossa sociedade. Ficou um pouco redundante, mas você entendeu. Eles não conseguem se encaixar como pessoas normais. Então, eles precisam fazer um esforço muito maior para serem identificados como pessoas normais. E é justamente nisso que a Mask Pill entra. Porque o que eu quero passar de mensagem para você, eu acredito que até que seja meu público. Se você tem uma visão um tanto diferente das pessoas com quem você convive, você provavelmente tem essa dificuldade de compartilhar suas ideias, compartilhar suas crenças, seus princípios, seus valores, de forma que os outros entendam a fundo qual é a base dessas suas ideias, dessas suas crenças, valores e princípios. E isso faz com que, quando você não consegue se encaixar em certos grupos, você fica meio deslocado. Até porque o ser humano, ele sempre precisou se encaixar em grupos sociais. Desde quando começou todo tipo de civilização, a sociedade é dividida em grupos, em subgrupos, né? Então, vão existir grupos maiores, e dentro de cada grupo existem subgrupos, que seriam como se fossem nichos, né? Pessoas que compartilham as mesmas ideias. Pensa isso basicamente como aldeias, como vilas, em que as pessoas se juntam e dentro delas elas compartilham um conjunto de regras que todas aquelas pessoas estão seguindo as mesmas regras, estão seguindo as mesmas crenças, os mesmos princípios, as mesmas ideias. E
por isso que é importante você se encaixar, se identificar com um grupo, um subgrupo, que seja, para que você se sinta que é o que é da natureza do ser humano ter essa necessidade de ser entendido, de ser compreendido, de se sentir como se fizesse parte de algo maior, o que o grupo ajuda a aliviar essa necessidade, e ser entendido, né? Então, compartilhar suas ideias de forma que as outras pessoas entendam você. E o que justamente a Mask Pill faz é, por exemplo, quando você está no seu trabalho, é óbvio que você vai conviver com pessoas que talvez você não goste, que talvez tenham personalidades, ideias totalmente diferentes da sua. E aí que entra, porque você não consegue, de certa forma, compartilhar suas ideias, você precisa se segurar, de certo modo, que você passe como um norme, uma pessoa normal, para que você não perca seu emprego, para que você não seja taxado como esquisito, que você não fique separado, fique isolado, seja isolado pelas outras pessoas. Então você precisa vestir literalmente uma máscara social para que você passe reto. Então você chega no seu trabalho, fala bom dia, faz o seu trabalho, fala de alguns assuntos convencionais. Ah, vou falar de futebol, vou falar de novela. Faz o seu trabalho, dá boa tarde e vai embora. Basicamente é isso. Isso é a Mask Pill simplificando bastante. Então, literalmente, você vestir uma máscara para que em certos grupos você passe despercebido, porque você precisa conviver dentro daqueles grupos. E o que eu tenho percebido é que quanto melhor você faz isso, mais fácil é de você ter sucesso, em termos de carreira e financeiro mesmo, tá? Só que tem um ponto. Isso faz com que você se sinta extremamente vazio, porque você ficar usando uma máscara social toda hora, ó, que muda de acordo com cada ambiente que você vai conviver, é algo extremamente pesado, é extremamente nocivo até para sua autoimagem, porque é importante você próprio, como indivíduo, ter uma noção, uma imagem do que é você mesmo. Porque se você tiver uma imagem para cada grupo, você começa a se perder no que você próprio é. Você passa a se enxergar como digamos, um camaleão. Então você não tem meio que uma identidade própria. E isso mexe muito com a cabeça do indivíduo, né? Ele está se misturando tanto que ele passa a não ter uma identidade própria. Então, é importante também você ter alguns momentos de solidão, não solidão, mas solitude, que você se enclausure naquilo que te faz bem e te faz regenerar mentalmente, espiritualmente também, enfim. Ter esses momentos para você se identificar com o que você próprio é, com aquela imagem que você se enxerga, que você enxerga de si próprio, né? Porque se você acaba misturando tanto com a sua imagem de tantos ambientes, vai chegar uma hora que você vai se perder. Isso é extremamente prejudicial para sua mente. Isso mexe com a sua cabeça, isso te deixa maluco, literalmente, entendeu? Enfim, tem várias frases, vários trechos até de livros. Se eu não me engano, tem um do Franz Kafka, escritor, não lembro de que país ele é, mas é da Europa. Esses países que eram da Rússia. E que ele fala, basicamente, que ele ficou. A frase simplificando, eu não vou lembrar a frase específica, mas que ele ficou extremamente decepcionado quando percebeu que a vida era um jogo de máscara e ele estava mostrando o rosto verdadeiro dele. Então, se você mostra a sua verdadeira identidade, aquilo que você em teoria é para as outras pessoas, você vai se decepcionar. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Até porque tem um do outro da teoria japonesa que existe cada tipo de face que você mostra à sua família, ao mundo e a si próprio. E é basicamente isso. Mas entenda, a mensagem que eu quero deixar aqui sobre o que é a Mask Pill é, em certos momentos você vai precisar usar essa máscara, tá? É normal, não se sinta mal por isso. Mas aprenda a gerenciar isso. Não deixar que as máscaras que você usa socialmente em cada ambiente não substitua a sua verdadeira
imagem, a sua verdadeira personalidade, a sua verdadeira individualidade, tá? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. E é o que eu tenho percebido bastante a partir dos ambientes que eu convivo. Digamos, trabalho, família, que seja. Mas isso é uma habilidade e extremamente útil. Você até mesmo ter assuntos para conversar que são cotidianos. Então entender um pouco de futebol, um pouco de NBA, basquete, que seja, de novela, BBB. Você ter até mesmo o pouco conhecimento disso, porque caso você não tenha, você não saiba nada, você é julgado como, pô, o cara não vê futebol, o que que o cara faz, entendeu? Você é taxado até como estranho. Então você ter um conhecimento básico disso, nem que seja pra jogar a conversa fora com gente mais idiota que você que só sabe falar disso, é extremamente útil, extremamente necessário. Então, mesmo que você não acompanhe tanto, acompanhe só o mínimo pra você ter assunto pra falar caso precise, tá? Basicamente é isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui pro vídeo. Eu não vou alongar muito mais, não. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo e comenta qualquer coisa aí no comentário também que eu vou estar lendo. E não se esquece de se inscrever também. Então, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.